Olá, boa noite. Tudo bem? Estão todos me ouvindo? Oi, oi. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Hoje de perguntas e respostas. E hoje a gente vai estar com a nossa maravilhosa doutora Marcela Agostinho, mais uma vez aqui com a gente, tirando todas as dúvidas de vocês. Então aproveita e já faça a sua pergunta, tá? Que vamos estar respondendo, tá bom? O pessoal já está entrando. Gostaria que vocês falassem de onde estão nos assistindo. Eu falo aqui de Goiânia, doutora Marcela, neurologista também de Goiânia. Já vamos convidar ela para entrar também. Oi, pessoal de Juiz de Fora, Bianca, seja muito bem-vinda lá de Minas Gerais. Vamos convidar a doutora Marcela. Pessoal do Mato Grosso também está aqui com a gente, de Fortaleza. Vamos ver, doutora Marcela, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? É um prazer ter Tudo você aqui bom com a com gente você? novamente. Tudo jóia, graças a Deus. Então, que bom ter você aí de novo aqui comigo. Eu com vocês, Igualmente. né? Obrigada pelo convite aí, porque é muito bom participar dessas lives com vocês. É um momento que a gente mostra o nosso trabalho e também pode ajudar, né, as pessoas. E acho isso muito legal, porque a orientação, o aprendizado, saber o diagnóstico, entender a doença é fundamental, né? Para que possa fazer um tratamento melhor, para fazer um tratamento mais assertivo, mais correto, mais cuidadoso, né? Verdade. E é muito bom, né, ter esse momento aqui. Maravilhoso saber que a gente pode ajudar as pessoas, mesmo à distância, né, levar um pouco de informação, de conforto. Né? É um prazer muito grande estar aqui, compartilhando esse momento com você e com todos os nossos ouvintes. Né? Hoje com Então, a live diferente, né, de perguntas e respostas. Né? diferente. Vamos Pois ver aí se é, a gente consegue em 40 minutos, conforme combinado, né? verdade. Que a gente consegue Respondeu, nesses 40 pessoal. minutos responder todas as perguntas aí, tentar ajudar o máximo de pessoas e tentar trazer um Verdade. pouco de conforto aí. Oi, tá me Verdade. vendo? Oi, Não, né? oi. Não, agora Oi. não. Ah, Oi, tá. agora sim. Eu, Agora voltou. eu cliquei na tela e aí eu tava tentando tirar uma sujeirinha aqui e acabou fazendo pausando. Mas Pois é. tá bom, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente bem? Tanto eu quanto a Gisele? Acho Tá que o áudio ouvindo? tá bom. O áudio tá legal? Tá todo mundo ouvindo? E a gente tem pessoal de todos os lados aqui do Brasil. Tem o pessoal do Sul, o pessoal do Centro-Oeste. Estava falando no início da live que a gente fala aqui de Goiânia, né? E gostaria que você apresentasse antes da gente iniciar com as perguntas. Tá, joia. Eu sou neurologista em Goiânia. Meu consultório é aqui em Goiânia, no Bueno Medical Center. E faço eletroneuromiografia numa outra clínica que chama Traumate. Sou especialista nesse exame, fiz neurofisiologia, que é uma outra residência. Então, fiz neurologia, depois eu fiz neurofisiologia. E tenho uma especialidade em dor. Então, eu tenho o título de especialista em dor pela Sociedade Brasileira de Dor. Então, eu atendo muitas pessoas com fibromialgia, e não só fibromialgia, muita enxaqueca também, que vem muito associado ao quadro de fibro, em muitos casos, mas outros casos de dor de cabeça, e dores de coluna, e dor crônica de forma geral, chega bastante para nós. Verdade. E com certeza vai poder acrescentar aí muito, né? Em relação às dúvidas do pessoal, já comecei a ver aqui que tem uma pergunta bem interessante.
perguntando como que pode estar melhorando a memória, a questão do sono, como que pode estar, qual que é um tratamento, até um cuidado que possa ter para estar melhorando essa questão. Já vi que tem alguma sobre Sim. memória. Então, a questão da memória é muito importante a gente falar, porque é bem comprometido nos pacientes com fibromialgia. Então, o que é legal a gente sempre colocar em mente é que para ter uma memória boa, você precisa de duas coisas. Tem que ter um sono bom, você tem que estar dormindo bem e tem que estar praticando exercício físico. Aí vamos, dormir bem é fundamental porque é quando você tem um sono profundo, quando você atinge o sono REM e é onde você concretiza a sua memória, onde essa memória é armazenada é nesse sono mais profundo. Então, você tem que melhorar a qualidade do seu sono. Aí, como nós vamos melhorar a qualidade de sono? A qualidade de sono, a gente melhora da seguinte forma, fazendo uma higiene de sono, deixando o celular às 8 horas da noite, para que 10 horas você consiga ter sono. Diminuir a luminosidade de onde você vai dormir. Se você for dormir no seu quarto, já deixa ele bem organizado, porque você só vai conseguir dormir num ambiente organizado. Guarde roupas, guarde as bagunças, guarde tudo que estiver fora do lugar, porque isso vai ajudar a ter um sono melhor. O quarto tem que estar numa temperatura ideal, tem que estar numa temperatura fresca, amena, porque já foi comprovado que se tiver calor demais no quarto, você não consegue dormir de forma satisfatória, de forma legal, o sono não é bom. Então, tudo tem que ser feito para melhorar o seu sono. Aí, fazer atividades relaxantes à noite, como, por exemplo, ler algum livro edificante, algum romance, ou alguma história que vai te dar prazer e sono ao mesmo tempo, algum livro religioso que você goste, tudo isso ajuda. Fazer meditação. Então, assim, pegar alguns vídeos no YouTube, meditação guiada para paz, meditação guiada para sono relaxante. Isso você vai fazendo tudo no período noturno, tá? E aí preparando para o sono das 10, por volta de 10 horas, 11 horas da noite. O ideal é que você acorde cedo, tá? Porque eu tenho pacientes, Gisele, que fala assim: nossa, eu só pego no sono 3 horas da manhã. Aí eu pergunto: Nossa, que horas que você acorda? Aí, não, aí eu durmo até 11 horas, 10 e meia, porque eu não dormi. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Seu sono nunca vai ser organizado. Porque a verdade. próxima noite, você vai Não vai novamente conseguir dormir dormir novamente. 3 horas da manhã. Então, assim, o que a gente fala é que as pessoas que têm dificuldade para dormir, além da higiene do sono, tem que acordar cedo, fazer exercício. No começo é difícil, mas tem que adotar essa rotina, porque faz parte do tratamento. E Se organizar. essa rotina é barata, é uma rotina que não custa nada. Porque às vezes você vai começando a agregar um monte de medicação para dormir, aí outra medicação para acordar, para não ficar só, porque tomou uma de noite, ficou sonolento na parte da O dia manhã. Aí todo. tem que tomar uma de manhã para você ficar mais alerta, porque senão você não consegue É. trabalhar. E aí você Aí vai vai virando tomando um ciclo medicação, vicioso, né? você vai tomando medicação em cima de medicação. E aí não dá certo. Fica caro. Fica, né? Fica bem mais barato tomar atitude, se organizar, né? E se preparar para o sono de forma correta, Então né? é isso, acordar cedo. Vamos acordar cedo, pessoal, porque Já. aí a gente vai regulando o nosso sono. E consegue aproveitar bem o dia. Isso. É. Eu vi também que as pessoas estão perguntando muito sobre medicação, sobre tratamento para fibromialgia. E aí falaram sobre várias medicações, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento, porque colocaram tanta medicação que eu acho que é melhor explicar sobre o tratamento, que na verdade é individualizado, né? E aí a É. gente fala um pouquinho das medicações em gerais. Então é o seguinte, vamos falar de medicação. É o seguinte, a fibromialgia, além do quadro de dor crônica,
vem associado depressão, ansiedade ou, às vezes, transtorno bipolar do humor. Então, por isso que é necessário passar por um médico, um neurologista, um psiquiatra, para ver o que está associado. É um paciente que tem depressão associada, é crise de ansiedade e pânico, é transtorno bipolar, que muda o tratamento. Porque se o paciente for bipolar, por exemplo, é um tipo de tratamento diferente. Sim. Enfim, então sempre tem algum transtorno de humor associado à fibromialgia. Então, tem que tratar isso. Na maior parte das vezes é antidepressivo. Se for depressão e ansiedade, que é o mais comum. Então, tem que usar um antidepressivo na maior parte das vezes, principalmente quando o paciente inicia o quadro de fibromialgia, porque quando ele inicia, ele não tinha nada até então, e aí ele abriu o quadro. Então, aconteceu algum trauma que desencadeou aquilo. Então, pode ser que ele sofreu alguma agressão física ou verbal, perdeu algum ente querido. Então, quando ele abre o quadro, é porque realmente ele está precisando muito de ajuda, né? Então, tem muitas pessoas que perderam parentes aí nessa pandemia. Então, acaba que precisa de um remédio dessa classe. Os antidepressivos, na maioria das vezes, são necessários. Aí tem as medicações para dor crônica, por exemplo, vou dar exemplo de pregabalina, gabapentina. São medicações muito usadas, porque são medicações que tratam, apesar de ser anticonvulsivantes, hoje em dia eles não são usados para convulsão, para epilepsia. Então, isso eu acho legal falar, porque já chegou pacientes para mim de outros médicos e falam: nossa, doutor, o médico é doido, ele me passou um remédio para. Eu olhei na bula, estava escrito que era epilepsia. Só que não é que está errado, não, está corretíssimo. Porque essa medicação, tanto a pregabalina quanto a gabapentina, são anticonvulsivantes, mas hoje eles não são usados para convulsão. Hoje eles são ótimos tratamentos para dor crônica. Inclusive, a gabapentina é distribuída no SUS de forma gratuita, tá? Aqui em Goiânia, pelo Juarez Barbosa, a gente preenche os papéis e o paciente consegue pegar de forma gratuita. Então, são medicações de dor crônica. Tem os relaxantes musculares, que também podemos usar, como a ciclobenzaprina, né? Então, esses são medicamentos que também podemos usar nas crises de dor, apenas nas crises. Quando o paciente está com aquela dor insuportável, que nada tira a dor, aí nós podemos usar opioides, como, por exemplo, tramal, codeína, que devem ser evitados. Não são medicamentos de uso contínuo, são medicamentos para crise. Mas nós lançamos mão de medicações fortes, como esses opioides, nos casos de dor forte, intensa, numa crise aguda. Tá? Então, tem os analgésicos comuns, que muitas vezes pode acontecer do paciente precisar também numa semana mais difícil, porque o fibromialgico, ele tem fases mais fáceis, melhores, e fases mais difíceis. Então, às vezes, ele está compensado. De repente, ele tem uma descompensação. E aí, precisa mudar um pouco aquele tratamento durante 1 ou 2 semanas. Depois, volta para o tratamento inicial, né? Então, assim, a gente tem que ter abordagens, às vezes vai mudando as fases. E tem pacientes, pessoal, que até conseguimos tirar medicações. Então, muita gente pergunta se eu vou ter que usar esse remédio a vida inteira, doutora. Não, muitos pacientes meus conseguiram tirar a medicação e não ficou usando para a vida toda, não. Então, pode acontecer de você ter uma melhora muito grande por mudança de estilo de vida, perda de peso, porque as pessoas que estão acima do peso sentem mais dores, mais dor nas pernas, mais dor no joelho, mais dor na coluna. Então, o paciente foi na nutricionista, está fazendo exercício certinho, fez terapia por 2, 3 anos, conseguiu melhorar muito o seu interior. Então, tudo isso protege esse paciente, promove a saúde dele
a fim de que um dia ele consiga parar de usar medicações. Então, é possível um fibromialgico ficar sem medicação, sim. Tá? Não é certeza que ele vai usar para a vida inteira remédios, não. Verdade. Tem a Naí Gonçalves está pedindo para falar a relação, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, a relação da fibromialgia com o lúpus. Se ele falasse um pouquinho. Olha, lúpus é uma doença autoimune que quem trata são os reumatologistas, que não é a minha especialidade, porque a minha especialidade é neurologia. Mas o que tem a ver? É muito frequente essa associação de doenças autoimunes e fibromialgia. Porque a doença autoimune é uma doença que inflama o corpo todo, é uma doença inflamatória que causa dores difusas articulares e musculares. Então, acaba que os quadros, eles se superpõem, que eles acabam sendo sobrepostos um ao outro, e é muito comum essa associação. Então, hoje está sendo estudado até se a fibromialgia tem ela tem uma explicação autoimune, se ela é uma doença autoimune, justamente por esse motivo, porque ela está tão presente nas doenças autoimunes, porque ela é tão presente em fibromialgia, em artrite reumatoide, na doença de BC, todas as doenças autoimunes. Será que ela é autoimune também? Ou ela está associada a essas doenças apenas? Respondendo também a pergunta da Rosane, ela acabou de perguntar quem que trata a fibromialgia, reumatologia ou neurologia? Na verdade, os dois, né, Rosane? Isso, os dois tratam. Porque é o seguinte, a fibromialgia antes a gente não sabia a causa exata de neurotransmissores, esse desbalanço de neurotransmissores, a causa, o que acontecia nas áreas de dor no cérebro. Então, até então, era só uma doença do reumatologista. A partir do momento que foi estudando as áreas do cérebro relacionadas com dor, os neurotransmissores que estavam faltando, foi coletado o líquor, que é o líquido da coluna, o líquido céfalo-raquidiano, e foi visto que tem mais substâncias inflamatórias em todo o canal do sistema nervoso, tanto medula quanto cérebro, que tem aumento de substância P no líquido céfalo-raquidiano. Então, foi visto assim que é uma doença que tem uma interface com a neurologia, porque o cérebro está muito interligado. As áreas de dor no fibromialgico são maiores do que na pessoa que não tem fibromialgia. E os neurotransmissores estão em desbalanço. Por isso que tem que ser tratado com antidepressivo para aumentar a serotonina, a noradrenalina. Então, pode ser tratado com as duas especialidades. Perfeito. Vamos ver aqui, tem algumas perguntas aqui, algumas já foram respondidas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Síndrome miofascial. Síndrome miofascial é muito associado com a fibromialgia, mas a síndrome miofascial não é sinônimo. O que é isso? Esse termo quer dizer que você tem uma musculatura, uma banda muscular, uma região do seu músculo está duro, está tenso, está rígido. Então, por exemplo, o fibromialgico ele tem muita dor miofascial aqui no pescoço, nessa região. Muitas vezes não tem nada, faz tomografia, faz ressonância da coluna cervical e não mostra nada nesses exames. Mas você palpa, tá duro. Aí a fisioterapeuta fala, tá cheio de nódulo, de tensão. Então, isso é a síndrome miofascial, que tem muita ligação com a fibro. Então, como que você faz para tratar essa síndrome miofascial? O que eu mais indico é a terapia manual com fisioterapeutas. Você pode fazer aquelas massagens relaxantes para distensionar essa musculatura. Acupuntura também é uma boa, tá? Bolsa de água quente, alongamento. Você mesmo pode fazer alongamentos.
E é isso, relaxar, tentar acalmar, diminuir preocupações, estresse, porque a síndrome miofascial, ela vem muitas vezes de algum estresse que você sofreu nesse período ou na semana e etc. E estão perguntando muito também, doutora Marcela, sobre exercício físico. Qual que é o melhor exercício? O que que você estaria indicando para essas pessoas que querem iniciar o exercício físico, por onde começar? Isso é bem interessante, porque assim, a gente não pode impor um exercício, porque se eu imponho aqui, a pessoa vai falar, ah, não, mas esse eu não suporto esse exercício, eu não vou fazer, e pronto. Ela deu essa opção. Ah, falar assim, natação, hidroginástica, que é ótimo. Mas tem muita gente que não gosta de Eu não exercício na consegue. água, não quer entrar na água porque estraga meu cabelo, não gosta de entrar em piscina, eu não tenho clube, que eu sou sócia, e vira todo esse problema. Mas tem gente que ama fazer exercício na água, então já é outra coisa. Então acha que é relaxante, gosta de refrescar, às vezes mora em Palmas, no Nordeste, é um lugar que é muito quente, né? Gente. Então acha até legal isso, de você poder entrar numa piscina. Mas assim, o que eu falo é que é o exercício que a pessoa mais gostar, mais se interessar, se adaptar melhor. Então, pode ser qualquer exercício. O mais indicado é começar com caminhadas. Porque as caminhadas, qualquer pessoa consegue fazer. E você vai no seu ritmo. Então, você pode... Aí não tem essa desculpa de ser caminhada, ser difícil ou não consigo. Porque caminhada é fisiológico. Qualquer um consegue caminhar. Aí, agora, a caminhada é suficiente? Aí perguntaram aí. A caminhada é para início. A caminhada é para iniciar, não é suficiente. Eu brinco com os pacientes novos lá no meu consultório, de 20 e poucos anos que está na caminhada, eu falo, não, caminhada é para idoso, de 70 anos. Começa a correr. Vamos começar a fazer a caminhada, você vai fazer a caminhada, mas depois nós vamos intensificar um pouquinho mais seu exercício. Você vai para uma academia, vai fazer um pouquinho de musculação, né? Vai fazer um funcional com um personal, se você puder. Se você puder fazer com personal, é um profissional mais bem pago que eu acho, porque ele ajuda você a eliminar bastante medicações. Me ajuda você a pagar menos anti-inflamatório, menos opioide, menos analgésicos. Então, assim, é um profissional que vai te ajudar muito. Tem muitos personal trainers, por exemplo, que depois da aula, ele, além de te alongar, ele faz uma soltura miofascial, ele destrava a sua coluna, ele faz às vezes faz alguma terapia manual e tira os nódulos, gatilhos. Então, vale muito a pena. Com certeza. O que a paciente perguntando, a Ana, responde sobre os pés. O que é para responder sobre os pés? Eu faço exercícios em casa e no outro dia não aguento de dor. Aí acontece muito isso. Só que aí o que eu acho que tem que ser feito? Nesses casos, faz uma fisioterapia, uns 2 meses de fisioterapia numa clínica, entendeu? Eu sempre faço isso, principalmente nos pacientes que têm plano, porque é bem fácil para eles. E aí você vai adaptar o seu corpo. O fisioterapeuta vai te ajudar. Tem muitas clínicas de fisioterapia que têm aparelhos de musculação na própria clínica. Então, isso já vai te preparando. Aí, no 3º mês, você vai lá e consegue entrar numa academia e fazer com as outras pessoas. Mas prepare o seu corpo, porque pegar um corpo que é sedentário, que não faz exercício nenhum, e botar ele para correr, aí é difícil. Botar ele para malhar pesado. Verdade. A Ana perguntou aqui. Primeiro ela falou que as dores, né? E depois ela falou que os pés ficam queimando muito. O porquê disso? Os pés queimando é muito importante fazer uma investigação laboratorial para ver se não é algum distúrbio metabólico. O diabetes, por exemplo, dá muito pé queimando. E, inclusive, pré-diabetes já dá essa sensação de queimação nos pés. E hipotireoidismo também precisa ser investigado.
Tem que ver a função do fígado, dos rins. Então, tem que fazer uma abordagem de exames laboratoriais bem completa para ver se não tem nenhum distúrbio metabólico. Tem que fazer também uma eletroneuromiografia, por quê? Para ver se tem neuropatia. Porque neuropatia faz os pés queimarem também. Então, é um exame que tem que ser feito. Ela está falando que estou a ponto de cometer suicídio porque meus pés queimam o tempo todo a ponto de ficar vermelho. Olha, tá muito sério então, Ana. Se você conseguir fazer uma consulta online para eu ver o seu caso e te pedir os exames que tem que ser feitos, passar as medicações, porque assim, do jeito que você tá falando, tá muito sério. E aí a gente precisa tratar por essa queimação. Tem medicação para queimação nos pés, na perna, e não pode ficar assim, não. Você, depois, se você quiser, a gente pode fazer uma consulta online e aí eu te passo a receita via online, tá? Com assinatura digital, mas depois você me fala. Não dá para a gente ir. Eu vou te pedir os exames certinhos e a gente exclui o que é grave para isso aí. Vamos ver. Fasciite plantar. Fasciite plantar é uma dor na planta dos pés e faz queimar também. É uma hipótese diagnóstica para queimação nos pés por baixo, bem na planta dos pés. Então, isso a gente faz o diagnóstico ultrassom. Tem que fazer um ultrassom na fáscia plantar, que é por baixo do pé. E isso acontece muito quando está sobrepeso. A pessoa que está acima do peso, porque aí o pé não aguenta. E essa parte do pé que chama fáscia, ela é fininha. Ela não é um músculo duro. Então, ela acaba inflamando se você tiver acima do peso. Então, assim, além de tomar anti-inflamatório, perder peso, controlar a glicemia, tirar o açúcar, porque o açúcar ajuda a inflamar mais e engordar mais. Então, aí dói mais a planta do pé. E tem tratamento que chama terapia por ondas de choque, que alguns fisioterapeutas fazem, em várias clínicas aqui em Goiânia tem, e é com você bate o aparelhinho assim e desinflama toda a face. Então, é um bom tratamento para fasciite plantar. Ótimo. Aqui. Bursite trocantérica está relacionada à fibromialgia? Olha, não, a fibromialgia ela não tem relação com bursite, não. Mas o paciente com fibromialgia pode ter bursite, tendinite? Pode, tá? Pode sim. Aí, essa bursite também tá é a mesma história de fazer exercício, mas de começar com fisioterapia, usar anti-inflamatório por um tempo, mas não é para o resto da vida. O anti-inflamatório aí é no máximo uns 14 dias, porque pode danificar os seus rins o uso crônico de anti-inflamatório, mas tem que usar um período. Às vezes está doendo demais, usar um opioide e fazer um tratamento com fisioterapeuta, porque eles têm os exercícios próprios de bursite. Ótimo. O pessoal também está perguntando muito sobre o zumbido. Diz que sente muito. Várias pessoas fizeram a mesma pergunta. Ah, tá. Olha, o zumbido é um segredo tão grande, porque assim, a principal causa de zumbido é perda auditiva. Quando você tem envelhecimento do canal auditivo, chama otosclerose. Por isso que quando vai com zumbido lá no otorrino, o exame que ele vai pedir para você é o quê? A audiometria. Se você for um paciente jovem que não tenha perda auditiva, seu ouvido é ótimo, aí já vamos para outra causa de zumbido. Aí nós temos que fazer uma angiorressonância de crânio para ver se não tem uma malformação arteriovenosa lá dentro do cérebro que está causando aquela sensação de barulho dentro do seu ouvido. Mas tem a maioria dos casos do consultório não tem perda auditiva, a angiorressonância é normal e o paciente tem zumbido do mesmo jeito. Então, aí, o que tem que ser feito? Uma coisa que é importante também é lavagem dos ouvidos, lavar os ouvidos quando você vai no terreno, porque às vezes excesso de cera também causa zumbido. Mas tem casos que fez tudo isso e continua com zumbido.
Pode ser relacionado ao emocional? Pode. Pode ser relacionado ao estresse. E aí tem que tratar essa questão também. Pode estar relacionado com distúrbio metabólico também. Então, tem que ser feitos os exames de sangue para excluir essas coisas. Ótimo. Vamos ver. Temos mais aqui. A enxaqueca, já falamos também. Dor no pescoço é comum demais no fibromialgia, porque o fibromialgia é aquele paciente muito perfeccionista, tenso, detalhista, mulher, né? Que gosta de carregar tudo nas costas, trabalha, cuida dos filhos, cuida do marido, preocupa com Deus e o mundo. E aí tem aquela dor aqui que não sai de jeito nenhum, o pescoço duro, 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 duro. Então, é a velha questão que eu falo de adotar como uma rotina, de uma vez por semana, você ter uma rotina de fazer uma massagem nessa região, que é massagem relaxante, terapia manual. Isso tem vários massagistas que fazem por preço bom. Isso acaba sendo terapêutico, ajuda a aliviar essa dor, porque muitas vezes você toma anti-inflamatório e não resolve, esse nódulo não sai. Experiência própria, eu já tive o pescoço travado desse jeito que não conseguia nem virar para o lado. Tava tomando anti-inflamatório há uns 7 dias, nada. Aí eu fui no fisioterapeuta, ele fez a massagem, passou ultrassom, passou luz que eles têm lá, trabalho com laser. E aí melhorou, tá? Então, assim, nem sempre é a medicação que vai resolver. Verdade. Qual anti-inflamatório? Olha, o que eu acho que é melhor é o Ettore, 90 miligramas, que é uma vez por dia. Mas tem outros também. Você pode usar ibuprofeno. Ibuprofeno também é bom. Você pode usar naproxeno, que é de 550 miligramas, que é muito bom para dor de cabeça também. Naproxeno, ibuprofeno é ótimo para dor no pescoço, para dor de cabeça. Só que o anti-inflamatório, como eu falei aqui, não pode ser usado durante muito tempo, nem muitas vezes no ano. Você tem que tentar usar de forma bem comedida, deixar para crises, sempre evitando. Ótimo. E aqui, nimesulida, é bom. Já falou que sim. O açúcar piora o zumbido. Por exemplo, pacientes diabéticos têm uma tendência de ter mais zumbido, sim. Certo. Cadê? O pessoal tá falando medicação que costuma usar. Vamos ver aqui. Naltrexona é para fibromialgia? Não é específico, mas já está tendo estudos mostrando que é bom usar sim, que tem resultados bons na fibromialgia. Mas não é o primeiro tratamento que a gente tenta. Eu tenho alguns pacientes que usam, mas depois de tentar o que é mais trivial, o que é mais convencional. Aí o naltrexona já é uma opção que vem para depois, mas que sim pode ser usado, já tem estudos mostrando que tem benefício, sim. Fibromialgia tem cura? Não, mas tem melhora, tá? E tem muito paciente que fica bem e sem medicação, e aí, vez ou outra, ele precisa tomar uma dipirona, um paracetamol, mas ele não fica usando medicação para o resto da vida. Depende muito do que o paciente faz, da rotina de vida, dele ter uma rotina certinha, de acordar cedo, ter horário para dormir certinho, comer de forma legal, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta bem saudável, pouco calórica, isso tudo é importante. Doutor, estou usando ciclobenzaprina. É um relaxante muscular. Ciclobenzaprina pode ajudar, mas é o que eu te falo, às vezes pode ser fraco para o seu caso. Mas se for um caso de que precisa de dar uma relaxada em uns 5 dias, vai dar sono, vai melhorar o sono, vai dormir mais. Então, assim, pode te ajudar se for um caso mais leve.
Neuropatia periférica idiopática mostra na eletroneuromiografia? Mostra, com certeza. O nome do anti-inflamatório é ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, Celebra, todo esse pode usar. O Ettore, falei que eu gosto do Ettore. Sou muito perfeccionista. É o padrão da pessoa com fibro, muito perfeccionista. Ela gosta de tudo certinho, organizada, né? É aquela mulher organizada. Gente, Tudo no seu devido lugar. Um pouquinho, não precisa ficar organizado desse tanto, não. Deixa o negócio bagunçar, porque senão... Outra coisa, tem muita paciente minha que gosta de arear. Eu ia falar, eu gosto de arear a panela. Gente, compra panela preta, vermelha, laranja. Tá super usando a panela colorida. E você não usa ficar areando panela mais, não. Viu? Não faz isso, não, gente. Verdade. Só vai tempo isso não, vai só aumentar as dores nas mãos. Vai aumentar sua tendinite no punho, vai dar síndrome do túnel do carpo. E outra coisa, roupa tudo na máquina, viu, gente? Roupa é muito barato hoje em dia. Roupa. Verdade, vamos ser prática. Compra roupa barata mesmo para jogar dentro da máquina e não ficar lavando roupa na mão, certo. Não, pessoal. Porque isso não dá certo também. Eu tenho uma pacientinha que ela falou para mim a semana passada que ela não gosta que a máquina não lava direito. Ela gosta das coisas que ela mesma lava, porque aí lava mais bem lavado. Falei, não, pode parar com isso. Coisa de pessoa antiga. Falei, taca tudo lá dentro, põe bastante sabão. Sai limpinha. Sai limpinha. Não esquenta sua cabeça com isso. O pessoal tá falando que já comprou panela de inox, a panela preta. Tem aquelas de estaflão também, que é maravilhosa. Pois é, gente. Não mexe com Vamos isso, sofrer, não. Exatamente. Faz igual aquelas limpezas do povo dos Estados Unidos, que é bem superficial. Eles passam um paninho na casa inteira lá e tá bom. E pronto. Não precisa nem jogar água. Ai, Donarém tarde é bom. Perguntaram aqui. É uma ótima medicação para o tratamento de insônia. Então, assim, para quem tem problema para sono, é um remédio muito bom, porque ele trata a insônia e a ansiedade, melhora a cognição, melhora a questão da memória. E é muito melhor do que você tomar, por exemplo, Rivotril, diazepam, que é tarja preta. O Donarém, ele não é um tarja preta. Ele não é uma medicação que vai causar vício, dependência, que vai deixar você refém da medicação para o resto da vida. Então, é uma medicação boa, sim, para tratamento de insônia e ansiedade e que se toma à noite, justamente por isso, porque ele induz o sono, tá? Zolpidem eu não gosto também, tá? A gente usa Zolpidem, se vocês lerem na bula, o prazo do Zolpidem é 8 semanas. Eu vejo pessoas usando Zolpidem aí 2 anos, 3 anos. E isso é ruim para a memória, tá, gente? Então, assim, não é legal usar Zolpidem. Tentar tirar o mais rápido possível. Conversar com o seu médico que quer tirar o Zolpidem, tá? Trocar por outros. Ter uma rotina de sono. Às vezes é difícil no início, porque o nosso sono está muito descompensado. Eu já tive insônia uma época e a gente fica muito querendo tomar remédio que fica meio desesperado. Mas com o tempo vai melhorando isso, porque o seu cérebro vai adaptando. No começo você vai dormir 3 horas na noite, aí você vai ficar meio cansada. Aí na outra semana já aumenta um pouquinho, entendeu? E isso vai melhorando conforme os seus hábitos vão melhorando. Tá? Então, assim, é melhor às vezes sofrer um pouquinho uns dias, mas ter um sono mais saudável do que às vezes ficar se intoxicando com Zolpidem, tomando 2, 3 Zolpidens. Eu tenho paciente que não toma só um Zolpidem, fala que tem que tomar mais de um, sabe? É muito triste isso, gente. Então, nós temos que ver isso. Fale sobre o cannabis. O cannabis não é o primeiro medicamento que se usa, mas é uma opção terapêutica, tá? Não vamos falar que o canabidiol vai ser a sua porta de entrada. Até porque, para a Anvisa liberar, nós temos que ter usado outras coisas na frente. Então, não é uma medicação que você tem fibromialgia, seu tratamento é canabidiol. Não.
tá? E procure pessoas que tratam com canabidiol, de empresas, que você sabe de onde é essa empresa, a origem desse medicamento. Já chegou muita gente com frasquinho lá para mim falando que é canabidiol, sem rótulo, não tá na caixa. Alguém vendeu para ele daquele jeito, ele acreditou que é canabidiol e ficou por isso mesmo. Então, não tomem esse tipo de coisa. Tem que saber. É de uma empresa, a Anvisa liberou, porque esses dos Estados Unidos que a gente prescreve, vem até com... Você recebe no seu celular a autorização da Anvisa para o seu uso, com todos os seus documentos lá. Porque para você viajar, você precisa levar esse documento. Você não pode viajar usando isso, e aí você pode ser pego. Entendeu? Então, é muito sério isso. Você precisa usar uma coisa que tenha receita, que tenha frasco, tenha rótulo, tenha uma procedência e você tenha a autorização da Anvisa no seu celular ou até em mão. Você imprime e leva dentro da sua bolsa. Verdade. Doutora Marcela, eu vi que as perguntas sobre a medicação são infinitas, né? Eu gostaria que a gente finalizasse agora, se você quiser estar deixando uma mensagem para o pessoal. Acho que deu para esclarecer bem as dúvidas de muita gente. Muitas perguntas a gente não leu, porque já tinham sido respondidas, né? No decorrer da live, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Então tá, gente. Foi muito bom participar das perguntas e respostas. Espero ser chamada mais vezes, porque eu gosto de participar. Isso aqui me motiva também, porque acaba que eu consigo ter esse contato, a internet também agrega para nós, acaba trazendo um reconhecimento profissional. Então, isso para mim também é muito bom. Agradeço vocês, então. Quem precisar, eu faço consulta online, tá? Pode me chamar via direct, e aí a gente conversa. E vai ser um prazer se eu puder ajudar alguém que precise. E aí qualquer coisa me chama no Instagram e agradeço a todos, a presença de todos aí. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora Marcela. Mais uma vez, é um prazer compartilhar esse momento aqui com você, com o pessoal, podendo estar tirando essas dúvidas. Você, como sempre, arrasa, maravilhosa, viu? É um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Tá? Então, vamos desligar Vou deixar a live salva, pessoal. Então, tá bom. Então, beijo. Tá, joia. Um abraço. Tchau, tchau.